Bom dia, feliz sábado, mais um Chá das Alines aqui com vocês, com a minha parceira Aline Borges. Aline, eu estou tomando um chazinho aqui de manga. Qual o seu chazinho que você está tomando hoje? Aline, não tem jeito, você não se rende ao chá de canela, né? Eu quero tanto que você tome um chá de canela e você só toma chá de fruta. Olha, eu tô aqui com o meu chazinho de peppermint, é um chazinho bem gostoso. Eu acho que eu devo ter uns só uns 4 flavors, né? Sabores de chá ali que eu mais gosto, também que eu não gosto de ficar enchendo meu armário com chá demais. Mas esse aqui é peppermint, que é um chá que eu também gosto, quando eu não tô tomando de canela. Não, canela não dá, né, Aline? A gente está aqui no nosso episódio número 29, estou muito feliz. Passamos aí por 7 pilares, né, Aline? 4 episódios em cada pilar, e a gente está fechando esse ciclo no 7º pilar, o 4º episódio desse pilar, né? E aí, o que vem por aí? A gente quer saber de vocês, né? Qual o assunto, qual o pilar, qual que é o que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui nos próximos episódios, né? Participem, né? Comentem aí aonde você está assistindo a gente, se você está assistindo no sábado às 9 horas da manhã, se você está assistindo um outro horário, né? A gente quer saber mais de você, quer conhecer, né, a sua rotina. Falamos de rotina, né, Aline, no nosso episódio da semana passada. Então, a gente quer conhecer mais, engajem com a comunidade, esteja presente no nosso grupo, né, Aline, de WhatsApp. E né, é um prazer imenso estar com mais esse episódio aqui. Antes de a gente entrar no nosso tema, vou deixar a Aline dar bom dia para vocês, gente. Bom dia, feliz sábado. Quero agradecer a cada um de vocês que está com a gente. Não só hoje, né, mas todos os sábados. Esse é o nosso horário de estarmos juntos aqui, fazendo um devocional, tomando um chazinho. Se você não sabe por que a gente fala chá das Alines, é porque eu sempre, quando eu acordo, eu tomo um café. Eu gosto de tomar um café enquanto eu faço meu momento de oração. E o café é mais forte. E é claro que sempre vai ser mais forte aquele momento seu a sós com Deus. É por isso que a Bíblia fala que a gente, quando for falar com Deus, a gente entra no nosso quarto, fecha a porta, que aquele momento de intimidade, você e Deus, é o melhor, é o mais forte. Mas também tem a hora do chá, né? O chá é mais fraco que um café, principalmente o que a gente está tomando, que não tem nem cafeína, né? Mas não deixa de ser algo bom para tomar também, né? E esse é o momento em que a gente compartilha com vocês, eu e a Aline, compartilhando com vocês princípios bíblicos para você empreender. A Bíblia, ela tem vários ensinamentos para que você possa empreender da forma correta, com princípios que vão fazer a sua empresa crescer e vão te fazer prosperar, porque a Bíblia tem várias promessas para a gente prosperar. Em lugar nenhum, né, Aline? A Bíblia fala que você vai ter uma bênção pequena se você obedecer, que você vai crescer, mas sempre nunca crescer muito. A Bíblia não fala isso, ela fala de planos grandes que a gente não consegue nem imaginar. Mas para a gente chegar lá, tem que cumprir princípios, porque a Bíblia fala isso, que a gente vai ter tudo isso se a gente obedecer aquilo que está escrito. E o Chá das Alines é isso. É o momento em que eu e a Aline Bramet separamos aqui para estar com vocês, para poder dividir esses princípios, né? Cada sábado um princípio que a gente traz dentro de 7 pilares ali bíblicos para que você possa empreender com sucesso. E eu tenho certeza que se você aplicar cada um desses princípios, eu tenho certeza que você vai crescer, porque a Bíblia não fala, não mente. Não é eu e a Aline que estamos falando, mas é a Bíblia é a Bíblia que a gente está trazendo para vocês. É princípio que está na Bíblia e princípios que são verdadeiros. E hoje a gente está, né, Aline, completando um ciclo, porque a gente colocou 4 episódios dentro de cada pilar. E hoje a gente está completando no 7º pilar o 4º episódio. Então, você tem aí, olha, 7 episódios, juntando com o de hoje, completos, para que você possa estruturar a sua empresa. E não para por aí. A gente vai continuar colocando mais episódios, mas a gente já tem aí um ciclo completo de 7 pilares, com 4 conteúdos importantíssimos dentro de cada pilar. E o importante, Line, é a gente entender que um pilar não está independente do outro, né? A gestão financeira, a gestão operacional,
mentalidade, está um suportando o outro. Se um desses pilares não está forte dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente não vai conseguir né, ter o sucesso que a gente almeja, né, ter a prosperidade que a gente almeja. E a gente não está falando de 7 pilares perfeitos, não é de perfeição. A gente está falando de constância, né, de crescimento, de desenvolvimento. É disso que se trata a comunidade das Alinhas. A gente está junta nesse projeto, né, com a nossa empresa, com as nossas famílias. Não é perfeição, não é algo que, tipo assim, você tem que fazer. Não, não é isso. A gente fala de constância e a gente vem para a palavra, porque a gente não consegue sozinho, né, Aline? A gente vem para a palavra do Senhor, vem para uma comunidade, porque sozinho não é impossível, mas numa comunidade, né, e principalmente liderada pelo Senhor, né, que a gente busca, eu, Aline, somos cristãs, e nós tudo que a gente faz é baseado. Se vem algum plano, algo que vai além ou que vai em contra a palavra do Senhor, você pode ter certeza que não vai estar aqui na nossa comunidade. Então, a gente tem o Senhor nos liderando, né? Então, a gente tem que tomar a responsabilidade de fazer a nossa parte, porque a dele, com certeza, ele vai fazer, né, Aline? Isso aí, Aline. Hoje o nosso episódio é sobre gestão de equipe e delegação. A gente está no pilar de estruturação operacional, né? Já falamos da estruturação como um todo, falamos de criação de processos, trouxemos no episódio anterior, né, gestão da rotina, que é imprescindível. A gente podia ter falado lá o sábado inteiro, né? A semana passada, né, Aline? E a gestão da equipe e delegação não é diferente. Mas a gente vai trazer um ponto aqui que talvez você esteja pensando que é mais um processo que você vai criar para a sua equipe fazer, mas não, a gente quer trazer a tua atenção para a tua liderança, porque não existe uma empresa sem pessoas, né, Aline? Não existe, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, você pode ter os melhores processos desenvolvidos dentro da sua empresa, mas eles vão ser realizados por pessoas. Então, você gerir, né, a sua equipe, delegar, confiar na sua equipe é primordial. E nisso você precisa trabalhar na sua liderança, trabalhar, né, em você mesmo, porque não adianta, como eu falei, né? A gente pode, né? Você pode sentar com a gente, fazer uma avaliação da sua empresa, a gente passar tudo que você tem que fazer. Mas se você não souber delegar, não souber cuidar da sua equipe, não souber e não confiar nas pessoas que estão ao teu redor, você não vai construir uma empresa que você tanto sonha, porque sozinho, né, é muito mais pesado, né, Aline? É verdade, Aline. E sempre construir, né, embaixo de princípios, é claro, né? Mas também quando você estiver delegando ali dentro da cultura da empresa, né? Da missão, da visão, dos valores. Eu estou falando isso porque essa semana mesmo, né? A gente teve uma reunião com uma colaboradora nossa, né? E a gente mostrando ali todo o processo da empresa, mostrando nossa missão, nossa visão, nossos valores, né? E mostrando que quem estiver com a gente tem que estar encaixado naquilo ali para as coisas rodar. Então, a gente está falando aqui, né, Aline, de algo não somente porque está na Bíblia, mas é algo que está na Bíblia, que é importante, mas é uma coisa que a gente também está buscando cumprir. A gente está ensinando, mas buscando cumprir aqui dentro da comunidade das Alines e dentro da nossa empresa. Exato, Aline, exato. Então, a gente senta com muitas pessoas e vê a dificuldade do delegar, o medo, né? Muito emocional isso. Por isso que está ligado diretamente com a sua liderança, né? Com o seu desenvolvimento emocional, né? De líder ali dentro de uma empresa, para você conseguir confiar nas pessoas. E tem um versículo que, quando eu estava pesquisando, Aline, até antes da gente entrar aqui, eu ia comentar com você e acabou não comentando, mas comenta aqui para a gente, para todos nós, que na hora que eu estava vendo vários exemplos, né, quando eu bati aqui nesse de Moisés, eu falei assim, nossa, esse ficou perfeito, né? Você lê para a gente, Aline, o versículo bíblico de hoje? Leio sim, eu gostaria de convidar, né, cada um de vocês que está aqui com a gente para poder pegar a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia, se você tem ela digital, como a minha, ou se você tem ela impressa, pega a sua Bíblia para poder participar aqui desse momento e ler com a gente, tá? Então, a gente vai estar lendo aqui, ó, Êxodo 18, do versículo 17 ao versículo 21. Vamos lá. Eu amo esse texto aqui da Bíblia. O sogro de Moisés lhe respondeu: o que você está fazendo não é bom.
você e o povo que está com você ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais para você. Você não pode executá-la sozinho. Escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto, e coloque-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Uau, uau. Então, aqui no contexto, né, Moisés estava liderando, né, tirando o povo do Egito, né, e estava liderando o povo pela, né, uma nação, milhares de pessoas pelo deserto. Agora, imagina, até ele aceitar esse chamado, né, foi um ponto, né, Aline? Outra dele liderar. Agora, imagina, eu não consigo nem imaginar, Aline, a gente está aqui, às vezes, né, lidando com uma empresa, né, aí, agora imagina liderar uma multidão sozinho. Né? Então, o sogro dele foi muito sábio de ter chamado a atenção. Ó, é impossível você fazer isso sozinho. Né? Já estava tendo vários conflitos ali dentro, né? Na multidão. Pessoas já estavam criando grupinhos, já estavam querendo se organizar, querendo coisas diferentes. Então, ali o propósito estava sendo diluído. De cada dia, né, eles estavam perdendo. Por que eles estavam ali? Né? Então, a reclamação aumentava, né? A falta do foco, o foco estava quase zero ali na experiência que eles estavam passando, né? E tipo, já tinha gente querendo voltar, né? Arrependido de ter saído do Egito, preferia estar no Egito como escravo, imagina. Né? Então, eu comecei a ver, né, identificar várias pessoas, né, que já passou aqui pela gente numa avaliação, e, tipo assim, né, eu falei assim, ó, essa pessoa tá querendo voltar para o Egito. Ó, querendo voltar para a operação, porque não está sabendo liderar a empresa, né? Então, quando a gente olha aqui para a vida de Moisés, os desafios que Moisés passou, né, ele precisou de pessoas. Primeiro, uma pessoa, né? O sogro, né? O Jetro, né? O nome dele em português fala Jetro, precisou de uma pessoa chamar a atenção dele. Então, ali é como se fosse o mentor dele, né? Ele estava um conselheiro, aconselhando, abrindo os olhos, mostrando para Moisés o que ele precisava. Né? Ele era o líder ali, mas ele estava mostrando, ó, de fora, né? Quando a gente está de fora vendo uma situação, é bem diferente. A gente vê os pontos que precisam ser ajustados. E aí ele isso que eu ia falar aqui agora, Aline, para você. Eu ia falar, o Jetro, ele é a pessoa que estava vendo de fora. Quando a gente está dentro da operação, fazendo ali, às vezes a gente não consegue ver o que a gente pode melhorar, a gente não consegue ver que o processo que a gente está fazendo não está sendo bom. Mas quando vê uma pessoa de fora e vê de fora aquilo ali, ele consegue enxergar os nossos pontos cegos e consegue nos dar uma direção melhor. Então, é por isso que é sempre bom estar andando com mentores, né? A gente tem, nós temos nossos mentores, né, Aline? Eu tenho meus mentores, você tem os seus mentores. E assim, a gente sempre indica isso, porque é importante, né? A gente ter essas pessoas que têm uma visão mais ampla que a nossa, né? E para poder enxergar o que a gente está fazendo de errado ou o que a gente pode melhorar para nos ajudar aí no crescimento da nossa empresa. Exato, exatamente. E aí, o que eles começaram a fazer? Buscar, né, fazer uma seleção. Eles criaram o processo, né, um funil de contratação ali. Não tem que viajando, né? Mas foi isso, né? Então, eles buscaram pessoas o quê? Que estavam completamente alinhados com o propósito ali de Moisés. Né, na palavra fala, né, homens homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, inimigo do ganho desonesto. Então, tinha uma qualificação para aqueles homens ali começarem a se organizarem na liderança do povo, né, para essa travessia no deserto. Aline, e a gente pode ver isso aqui mesmo, essa mesma história, não a história completa, mas parte dela se repetindo lá no Novo Testamento, quando Paulo está organizando a igreja. Quando ele está organizando a igreja, ele vai colocar ali os diáconos, né? O que ele fala? Que tem que ser um marido de uma só mulher, não muito dado ao vinho, tem que ser uma pessoa que governe primeiro a sua casa, porque se não governar a casa, não tem como governar as coisas de Deus. Então, a gente vê a mesma coisa, tinha um requisito ali para o funil de contratação, como você falou, né? Para poder estar fazendo aquele trabalho. Não é qualquer pessoa, pegar qualquer pessoa e colocar.
Então, aquele processo, né, de virar e falar assim, olha, vamos, você conhece alguma réu para poder trabalhar? Você conhece? Aí, tenho minha prima, então fala com a sua prima que é hora tal e tal, eu pego ela e pega a prima lá da pessoa sem saber quem é, de onde que veio, qual que é o estilo daquela pessoa, se encaixa na cultura da sua empresa e leva para dentro das casas e depois acontece algum problema ali dentro. Por quê? Porque você não passou pelo seu funil de contratação. Então, a gente pode ver aqui nesse texto que essas pessoas elas tinham qualidades para se qualificar. Então, não é qualquer pessoa que vai trabalhar para você. Essa pessoa tem que ter qualidades para qualificar para trabalhar para a sua empresa. Né, Aline? Porque tem empresas, cada empresa tem uma forma de trabalhar diferente. E a gente, nesses anos que a gente tem conversado, né? 3 anos já de comunidade das Alines, que a gente tem conversado com vários empresários, a gente vê que cada pessoa faz o trabalho de um jeito. Tem pessoas que já falaram assim com a gente, olha, a gente não é detalhista. Nós não somos aquela empresa que fica ali fazendo coisa com detalhe, a gente não é isso. Nós somos a empresa que chega pontual, que tem horário, que a gente fala, que a gente promete vai fazer uma coisa, a gente cumpre aquilo. Então, essa é a forma. Eu já conversei com outras pessoas que falam assim, não, eu sou detalhista. Eu até estava falando sobre isso com uma empresária, e eu estava explicando isso para ela, e ela falou assim, lembrou, é por isso que fulana que estava trabalhando para mim não deu certo, porque ela era mais rápida e tudo, e eu sou detalhista. Então, ela estava querendo fazer tudo rápido, e eu estava mandando ela parar para poder fazer com detalhe. Então, a gente tem que entender o que a gente entrega. Se eu entrego com detalhe, eu preciso contratar pessoas que são detalhistas. Agora, exato, se o meu negócio não é detalhismo, se eu tenho outros requisitos que eu quero cumprir ali para limpar aquela casa, eu tenho que contratar pessoas que é de acordo com os requisitos que eu tenho. Então, é muito importante a gente entender o que a gente entrega para a gente contratar e não sair levando qualquer um e achar que aquela pessoa é ruim. Não é que a pessoa é uma má funcionária, é que ela tem um perfil que se encaixa em um tipo de empresa e talvez não encaixa na sua. Exatamente, Aline. Então, é toda uma construção de processo, né? Você definir o seu modelo de negócio, definir o que você quer entregar, qual é a sua especialidade, né? Definir uma descrição de vaga que as pessoas vão ocupar e você não pular o processo de contratação, né? De como você falou, né? Isso é uma prima. Agora imagina quando é um estranho, Aline, que a pessoa pega ali num grupo de WhatsApp, coloca aqui, gente, qual a experiência de vocês em contratação? Você já foi entrevistado pelo candidato? Gente, isso é muito comum, eu já passei por isso que eu sempre trago isso. Vocês vão, né, vão ouvir eu dando esse exemplo sempre, né? Você, né, não pede nem para preencher, você não sabe nem o nome completo da pessoa que está entrando dentro da casa do seu cliente. Você mal sabe o número do WhatsApp e o primeiro nome. Às vezes, né, não tem nem o nome, tem um apelido, né, no WhatsApp da pessoa. Então, isso é muito sério, né? Então, quando você fala de estruturar a sua empresa operacionalmente, de pessoas que vão estar ali do seu lado, né, que vão vestir a camisa, você precisa entender, né, quem são essas pessoas e se elas estão alinhadas com a sua empresa, né? Ele aqui voltando no texto, eles trouxeram, né, a hierarquia, né, grupos de 1.000, grupos de 100, né, grupos de 50 e de 10. Então, ali vai ter uma distribuição diferente de responsabilidades. Não é todo mundo vai fazer a mesma coisa ou vai fazer o que quer, né? Cada um vai ter a sua responsabilidade. Então, você, como líder da sua empresa, não é diferente. Você precisa, claro, a todos ter acesso a você. Não estou falando aqui que você vai ser um intocável e todo mundo vai fazer tudo e você vai ficar aqui. Não, ninguém está falando disso. A gente está falando de hierarquia, distribuição de responsabilidades de acordo com a capacidade de cada um, porque você já identificou o perfil comportamental. Porque hoje em dia, vocês podem ver maiores empresas do mundo inteiro em entrevista, elas estão contratando comportamento, elas não contratam habilidades. Habilidades se desenvolvem internamente dentro da empresa. Né? Ensinar a limpar é muito fácil. Agora, ensinar a pessoa a se ter um comportamento é completamente diferente. Né? Então, é disso que se trata, de você, né, esse é um princípio, assim, eu amei esse texto para né, isso especificamente, porque é mais claro impossível. Como a palavra do Senhor nos ensina, né, a gente criar o nosso time, né, Line? E qual que seria aqui
a aplicação dentro da empresa, né? De forma mais prática aqui para a gente. É você desenvolver, né, como que a sua empresa vai funcionar. Né? Qual que é o modelo de negócio? Você vai ter a solo cleaners, então ela tem que ser uma pessoa líder, né, nata, que ela não vai ter outra pessoa para ela tomar decisão. Ela tem que saber tomar decisões ali dentro da casa do cliente. Como que vai ser o treinamento dessa pessoa? É completamente diferente de uma pessoa que vai trabalhar em equipe. Né? Então, você precisa estruturar como que você vai operar para você entender que tipo de colaborador você vai precisar e desenvolver esses treinamentos dentro da sua empresa. É isso, Aline. Eu só queria abrir um parênteses aqui, Aline, porque às vezes, quando eu converso com algumas empresárias do cleaning, né, e eu falo que tem esse modelo, né, de empresa que é de solo cleaners, tem pessoas que falam para mim, mas o que é solo cleaner? O que é isso? Tem pessoas que não sabem, né, o que é um solo cleaner, que é a equipe de uma pessoa. Né? Então, quando a equipe é uma pessoa, você contrata cada pessoa para fazer um número ali de casas. Né? E geralmente, quando a empresa é de solo cleaners, são empresas que você escolhe um schedule de casas menores, né? Porque como vai ser uma pessoa que vai estar limpando, não pode ser mansões. Né? Tem que ser, às vezes, apartamentos de 2, 3 quartos, algo que uma pessoa sozinha consegue fazer. E são várias equipes de uma pessoa. Isso é solo cleaners. Exato, exatamente. Foi bom você esclarecer, né, Line? Porque às vezes pode ficar confuso mesmo. E tudo, né, vai definir. Mais uma vez, todo pilar vai estar validando o outro. Porque se você decide operar dessa maneira, o seu cliente-alvo, né, como você falou, é diferente. Né? Então, vai afetar o quê? O seu marketing. Vai afetar, né, a maneira que você comunica ali nos seus anúncios, nas suas mídias sociais. Então, tá tudo interligado, gente. É por isso que é importante vocês virem com a gente. A gente vai colocar o link aqui, a gente vai estar colocando o link. Semana passada a gente colocou um link de avaliação. A gente coloca nesse também, né, Line? Um link de avaliação. Vem fazer uma avaliação com a gente, porque a gente vai olhar o seu momento e vai te dar o caminho. Qual que é a prioridade, né? Porque às vezes você fica assim, meu Deus, tantos pilares, tantos processos, tanta coisa para fazer, por onde que eu começo? Aí você precisa do Getro, né? Nós somos o Getro aqui da comunidade. A gente vai te direcionar, né? Te mostrar o que você tem que priorizar no seu momento. O que mais que a gente... aqui eu coloquei no nosso resuminho aqui, criar funções né, intermediárias, vai depender do tamanho da sua empresa, né? Se você vai ter uma equipe que vai ter um líder e um assistente, ou não, vai ser os dois com responsabilidades iguais, não responsabilidades iguais, responsabilidade distinta, trabalhando com uma equipe, um fortalecendo o outro. Então, existem vários modelos de negócio, não existe o melhor ou o pior, existe o que você quer operar e o que você se torna melhor naquilo. Né? Não adianta te falar, né? Existem modelos de mentorias aí no mercado que ela ensina só você ter solo cleaner. Mas aí você vai falar assim, nossa, isso não funciona. Aqui aí a gente escuta muito a bolinha brasileira, né, Line? Aqui as pessoas não trabalham assim, ninguém quer trabalhar sozinho. E não existe. Existe um mercado do cleaning, existem vários modelos de negócio e você tem que ter clareza para escolher o seu para poder estruturar de forma correta. Porque como esse exemplo que a Aline trouxe, foi incrível. Você quer ser detalhista, você tem esse valor dentro da sua empresa, que isso é um valor, e você não sabe se conectar com pessoas assim, e nem se conectar com o cliente, Aline. Ainda tem esse detalhe, com o cliente que reconhece esse valor, né, de detalhe. Tem cliente que não quer o detalhe. Tem cliente que não quer nem que dobra a toalha de forma diferente. Ele não dobra só em 3 dobras e encaixa. Eu já tive cliente de mencionar isso. E eu falei assim, gente, vamos para o básico bem feito, que funciona melhor. Então, é incrível. A gente precisa ter clareza de quem somos como empresa para conectar com os colaboradores corretos e conectar com o nosso cliente ideal. Aline, uma coisa que eu já ouvi também, que é bem importante, quando você estava falando ali de saber, né, quem vai exercer cada função na empresa, é interessante a gente criar esse organograma da empresa, mesmo que você não tenha todas as pessoas ainda, você vai repetir os nomes. Então, o que é o organograma da empresa? É você colocar ali no cabeça quem é o dono da empresa. Né? O dono da empresa é você. Se for partnership, né, você e o seu sócio. Então, você vai colocar no cabeça lá quem é o dono.
Depois, o que você... É até interessante fazer isso, Aline, pensando no quadro de visão do futuro para a empresa. Né? Então, depois você vai ter uma pessoa que vai ficar, o seu gerente, ou uma pessoa que vai ficar no escritório comandando tudo para você. Né? Tipo assim, uma pessoa que fica no escritório. Então, você coloca ali o gerente ali que fica ali. Depois tem os líderes de equipe. Aí coloca ali líder de equipe, coloca as pessoas que trabalham para você em cada equipe. Aí você pode colocar também lá na parte de administração os seus VAs, né, que ficam ali. Então, você pode montar, mesmo se você é o VA, se você é o gerente, coloca o seu nome, mas depois você vai ocupar com o nome das outras pessoas. Ali, nós que a gente deve fazer um aulão sobre isso, viu? Porque eu estou imaginando já a gente criando um organograma que funciona numa empresa de cleaning, para a pessoa criar, colocar o nome de quem está em cada função. Quando não tem, é o dono. Mas à medida que você for contratando, você vai trocando o seu nome pelo nome da pessoa que está contratando. E eu creio que assim a pessoa vai conseguir ter uma visão de crescer ali. Então, assim, definir já, mesmo que não tenha uma empresa grande, mas já defina, já pensa na empresa grande e, por enquanto, você é que vai ocupar as funções, mas vai chegar a hora que você vai ter uma pessoa para cada função. Eu fiz a da The Crew e ajuda, né? A gente já está alinhando as metas do dia a dia até 2030. E é interessante, né? E quando você vai aumentando, aí você fala, meu Deus, como é que eu vou gerir isso aqui em 2030? Quem é essa empresária que vai estar gerindo isso aqui? E detalhe, né? Eu coloquei os meus mentores em cima, né? Eu me coloquei na estratégia, coloquei os seus mentores. Então, lá nos seus mentores, você vai colocar quem é a sua mentora financeira estratégica? Aline Borges, não tenho dúvida, né? Quem é a sua mentora de estruturação operacional, mentalidade? Aline Brown. Quem é a sua comunidade, né? Qual é o ambiente que você está? Comunidade das Alines. Então, você já tem, né, o direcionamento aqui na sua mão. Você só precisa conectar com a gente. E isso é muito interessante, Aline. Eu acho que vale um aulão, sim, com esse tema. E qual que é o desafio que a gente tem aqui para vocês? Né? A comunidade Mão na Massa, né? Algo que eu sempre tenho em mente, que a Aline coloca aqui para a gente. Né? A gente tem um workshop, né? Não, como que é? Já aconteceu, já passou. Vai ter o próximo daqui a pouco, mas o workshop do Júlio, quem quiser agora é só entrar na nossa plataforma. Workshop Mão na Massa, e eu estou confundindo aqui as nossas datas. Mas, enfim, qual que é o desafio? Observe sua equipe e identifique uma pessoa com potencial de liderança. Ainda tem esse detalhe, gente. A gente vai observar na nossa equipe pessoas com esse potencial, mas nem sempre elas veem esse potencial nelas. Né? Nem sempre elas entendem que elas têm essa capacidade. Uma coisa é você abrir a oportunidade internamente, né, para quem quer cargo de liderança, quem quer aprender a treinar outras pessoas, quem quer ser treinadora, porque não precisa ser uma pessoa supervisora que treina todo mundo, que é mais cara para a empresa. Não, a gente precisa fortalecer o nosso time como um todo. Então, às vezes, você até abre internamente, mas a pessoa não quer. E, gente, quando a pessoa não quer, não teima, porque ela não vai se posicionar como uma líder. Né? Você, às vezes, tem uma pessoa com muitos anos de casa. Né? Eu tenho uma querida, que eu já fiz isso, eu errei fazendo isso, de querer que ela liderasse a operação, mas ela não estava preparada, eu fui irresponsável em colocá-la de qualquer jeito. Então, eu tomei a responsabilidade, né, de que não a preparei corretamente e ela não estava pronta, e ela não queria. Então, por mais que eu tivesse carinho, companheirismo, muito tempo de casa, eu falei, não, é ela que vai fazer, é ela que tem que ser. Ela não queria, então não vai funcionar. Então, toda etapa, toda posição que você vai abrir dentro da empresa, você tem que ter a descrição de vaga e o perfil daquela posição para saber se a pessoa que está aplicando internamente, ela fala assim, não, eu quero ser treinadora, para saber se ela tem o perfil daquela vaga, daquela responsabilidade, porque senão também não vai dar certo. Então, não se trata só de tempo de casa, a gente tem que ter clareza, né? Então, observa ali dentro quem que você acha que tem e conversa. Olha, eu estou planejando aqui, né, a organizar as equipes com um líder, um assistente, ou então eu preciso de uma treinadora, porque você já não quer mais voltar para a operação para treinar um colaborador novo, e eu estou com a vaga aqui de treinadora. Você interessa? Então, faça com que ela aplique para a posição, e não você intimá-la praticamente para aquela posição, né? Então, comece a observar no seu time. Se você está sozinho, você vai criar o processo de treinar uma pessoa.
você vai criar o processo da treinadora, porque vai chegar o momento que você vai contratar alguém. E aí você já tem aquele processo de treinamento. Aí você vai contratar uma segunda pessoa, daqui a pouco você tem que treinar essas duas pessoas que entrou no seu time para ser treinadores, então você vai criando esses processos. Você começa de onde você está. Não adianta você querer, o que uma supervisora vai fazer se você ainda está na operação? Né? Então, parte do princípio de onde você está, não adianta. Claro, o organograma é lindo, a gente ter. Eu coloquei meu braço aqui, achei estranho que não apareceu do outro lado. Ai, a tela corta aqui com você do meu lado, não estou acostumada. A gente está, né? Já é o nosso segundo episódio aqui com o StreamYard, essa ferramenta maravilhosa, mas enfim, desculpa aí a distração, gente. Mas é isso, então não adianta você, né? A gente precisa ter a visão, né, da empresa, organograma, metas, mas a gente criação de processo é a partir do ponto que você está, de organização estrutural. Né? Não adianta você pensar numa VA se você não vai contratar uma VA, se você ainda não determinou ali a descrição de vaga da líder, da assistente, você ali dentro da empresa, né? Então começa do ponto que você está. Né? Converse, né, essa semana, compartilhe a visão, entregue exatamente isso que eu falei aqui. E avalie junto o resultado, acompanhe essa pessoa. Né? Não é só você criar o processo, implementar, treinar alguém, você precisa acompanhar a pessoa, né, dando feedback e melhora, né? No dia que ela começou naquela posição, no final daquela semana, né? Escuta, esteja atento para escutar qual a dificuldade, de repente você precisa ajustar o seu processo. Né? E disso se trata, né? Mas primeiro tem que ter um ponto de partida, senão não tem o que ajustar, né, Aline? É verdade. Então, concluindo aqui o nosso episódio, né? A gente viu na palavra do Senhor, né, um exemplo muito claro, né, de uma pessoa de fora vendo, né, toda aquela confusão, Moisés se posicionou como líder, né? Mas chegou uma hora que ele não estava dando conta. Ele precisou, né, delegar funções, ele precisou de pessoas vestirem a camisa, né, da missão que ele tinha recebido do Senhor, né? E veio o sogro muito sabiamente, né, dando direção, com certeza guiado pelo Senhor também, estruturando, né, toda a. E a gente sempre convida vocês lerem, né, todo o capítulo, né, para vocês entenderem mais o contexto, caso você ainda não leu essa parte em Êxodos, onde fala, né, desse momento, né, do povo de Deus, né, com essa travessia no Egito, então, travessia no deserto, saindo do Egito, então leia, né, para você entender todo o contexto, e vai fazer muito mais sentido para você, você vai ver ali a sua empresa clara, né, de falar assim, ó, né, quando... Só esticando só um minutinho aqui, Line. Quando o Senhor, né, chamou Moisés para essa missão, ele não se via como um líder, muito menos um líder do povo inteiro ali, né? Então a gente vê muito isso em muitas empresárias que não se sentem empresárias, né? Que não sente que tem uma empresa. Então vai fazer muito sentido essa história para você. Você vai entender que mesmo sem capacidade, né, a Moisés cumpriu com a missão dele, e a gente vai cumprir com a nossa, e a gente se capacita ao longo do caminho. É isso, aí, Aline. A gente não tem que fazer tudo, né? A gente tem que treinar as pessoas, como você mesmo colocou aqui no resumo. Não fazer tudo, mas treinar as pessoas para elas poderem fazerem bem, cada uma naquela missão que elas têm ali na empresa. Exato. E vamos orar para a gente encerrar? Vamos sim, Aline. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um momento aqui que nós estamos juntas, ouvindo, meu Pai, sobre a Tua palavra, sobre os Teus princípios, aprendendo um pouco mais. Eu quero te agradecer. Eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar a vida, a família, a empresa de cada pessoa que está aqui com a gente, que o Senhor possa abençoar esse final de semana, que eles possam ter um final de semana onde eles vão descansar, renovar as energias, também se planejar para a próxima semana que está vindo. Eu te peço a tua bênção, eu peço a tua bênção sobre a empresa, sobre a vida de cada pessoa que está aqui conosco, que o Senhor possa abençoar a nossa comunidade, que ela possa cada dia crescer e crescer embaixo, Pai, dos teus princípios. Essa oração que nós te fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aline, ótimo sábado. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, gente.